Se no edital do seu concurso está especificado perspectiva, então esse vídeo é especialmente para você. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que cada vez mais vem sendo cobrado em provas de arquitetura, que é perspectiva. E quando a gente fala em perspectiva, parece um assunto fácil que a gente aprende lá no segundo ano da faculdade, né? Às vezes até no primeiro ano, mas não tem nada de fácil, porque dentro do mundo dos concursos, né? Uma coisa que a gente tem que aprender é, as bancas sempre conseguem complicar mesmo aqueles assuntos que podem parecer fáceis. E perspectiva é isso que acontece também. Por quê? Existem dois tipos de cobranças, basicamente, quando a gente fala em perspectiva. O primeiro tipo é saber as nomenclaturas, né? O que é ponto de fuga, o que é linha do horizonte, nós vamos ver a partir de agora. E um segundo momento, nós precisamos saber os tipos de perspectiva. Esses tipos de perspectiva, eu já vou avisando logo de cara que é o assunto mais cobrado em prova, assim, disparado. Então você não pode deixar de saber pelo menos as principais, porque isso vai salvar a sua prova lá na hora que você estiver no desespero. Mas vamos começar então com algumas definições muito importantes para a sua prova. O primeiro conceito muito importante, que não dá para falar em perspectiva sem falar em linha do horizonte. Mas o que é essa linha do horizonte? Ó, a linha do horizonte, ela representa o nível dos olhos do observador. Basicamente, ela sempre se encontra à altura dos olhos do observador. Então eu estou falando aqui para vocês e a linha do horizonte é essa daqui, ó, a altura dos olhos do observador. Não se esqueça disso, porque em perspectiva, a linha do horizonte é que vai determinar, então, aquele primeiro traço. A primeira coisa que você traça quando vai fazer uma perspectiva, seja ela isométrica, cavaleira, é determinar a linha do horizonte. Um outro tópico muito cobrado, assim, que dispara, talvez seja o tópico mais cobrado quando se fala de definições sobre perspectiva, é o ponto de fuga, o famoso ponto de fuga. Ponto de fuga é o ponto localizado na própria linha do horizonte, que nós já falamos anteriormente, para onde todas as linhas paralelas convergem quando vistas em perspectiva. Então, o ponto de fuga, basicamente, são aqueles pontos, e você não necessariamente vai ter um ponto de fuga só. Dependendo do desenho e dependendo do tipo de perspectiva adotado, você pode ter 1, 2, até 3 pontos de fuga em lugares diferentes, tá? Mas ele é o ponto que você vai mirar, né? Basicamente é o ponto que vai fugir, né, a linha dos seus olhos para aquele determinado objeto, para você conseguir então representar em perspectiva. Para a sua prova, o que você precisa saber é a definição mesmo do ponto de fuga, tá? Dificilmente você vai ter uma questão que vai cobrar que você desenhe alguma coisa, isso nunca vi acontecer. Normalmente, quando se fala de ponto de fuga e linha do horizonte, as bancas vão querer que você saiba basicamente a definição, diferenciar. Não são só esses dois conceitos que caem em prova, tá? Existem alguns outros, mas esses dois são os mais importantes. Mas falando em mais importante, agora eu quero abordar com vocês, eu vou dedicar a maior parte do tempo desse vídeo para falar sobre os tipos de perspectivas, porque realmente é isso que é mais cobrado em prova, é isso que as bancas amam de paixão. Mas antes disso, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Isso me ajuda demais a continuar crescendo aqui no YouTube e fazendo com que ele entenda que esses vídeos são relevantes para vocês e para outros concurseiros. Então, deixe o seu like para mim. E agora vamos falar então dos tipos de perspectiva, que é o assunto mais cobrado em prova. Quando a gente fala em tipos de perspectiva, a gente tem que ter em mente que existem vários tipos, porém, basicamente, as bancas costumam cobrar 3 tipos nas provas, e são justamente eles que nós vamos ver aqui. E quais são esses tipos de perspectiva, né? Antes de a gente falar em tipos de perspectiva, a gente precisa saber o que é uma projeção. Por quê? Existem 2 tipos principais de projeção, e dentre essas projeções, nós teremos, então, as perspectivas. E quais são essas projeções? Projeção cônica e projeção cilíndrica. Lembrando que a projeção cônica, ela vai dar origem à perspectiva cônica. E a projeção cilíndrica, ela pode ainda ser dividida em projeção cilíndrica ortogonal e projeção cilíndrica oblíqua. Quando ela for oblíqua, nós teremos então a perspectiva cavaleira. Agora, quando ela for uma perspectiva cilíndrica ortogonal, nós teremos então, nós vamos dar origem às perspectivas axonométricas. E essas perspectivas axonométricas podem ser de 3 tipos. Isométricas, que são as mais comuns, as mais famosas, né?
Temos também as dimétricas e a trimétrica, mas nós vamos ver cada uma delas, assim, as características de cada uma. Mas só de você saber esse resumo, que existem dois tipos de projeções, projeção cilíndrica e projeção cônica, e que essas se desdobram em perspectiva cônica, perspectiva cilíndrica oblíqua, e daí nós temos a projeção cavaleira, a perspectiva cavaleira, né? E ainda nós temos a perspectiva axonométrica, né? Ela é derivada da projeção cilíndrica ortogonal. E essas axonométricas são três: isométricas, dimétricas e trimétricas. Só de você saber isso, você consegue responder várias questões de prova, isso já pode te salvar na hora do concurso. Mas vamos começar então pela projeção cônica, que dá origem à perspectiva cônica. Quais são as características dela que são cobradas em prova? Como nós podemos ver na imagem, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente, a projeção cônica, a perspectiva cônica, ela se assemelha a um cone. As linhas, né, dos pontos de fugas dela se assemelham a um cone. Uma outra informação muito importante que você vai conseguir matar qualquer questão de prova quando se fala em projeção cônica, perspectiva cônica. Ela é a única que pode ter 1, 2 ou até 3 pontos de fuga, dependendo do que você queira representar e de qual visão você quer dar para aquele objeto, né? Então lembre-se sempre, projeção, perspectiva cônica, você vai lembrar de ponto de fuga, você vai lembrar que é aquela perspectiva que você pode ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga, porque normalmente é isso que as bancas cobram quando elas vão perguntar lá qual projeção que é essa, é perspectiva cônica, é perspectiva isométrica, e daí ela vai falar características de cada uma delas. Então vamos falar agora da perspectiva cavaleira, e como nós já dissemos, ela é derivada da projeção cilíndrica oblíqua. Essa é uma informação muito importante que você precisa levar para sua prova. A perspectiva cavaleira é uma projeção cilíndrica oblíqua. Mais uma informação importante sobre ela, é um método de perspectiva rápida. E por que que é isso? Porque você não precisa ficar traçando linha do horizonte nem ponto de fuga. Por isso ela é mais rápida, por exemplo, que a isométrica e que a cônica, né? Uma outra característica desse tipo de perspectiva que você não pode deixar de gravar isso para sua prova, porque vai te ajudar muito, principalmente se você tiver que resolver uma questão em que a banca te dê 3 ou 2 desenhos, né, 2 imagens, e peça para você falar qual tipo de perspectiva que é aquela imagem, né? Nesse tipo de caso, você precisa saber a diferença entre uma e outra. Então, uma dica e um macete para você conseguir diferenciar a perspectiva cavaleira das demais. Você sempre terá uma face voltada para frente em verdadeira grandeza. Os outros tipos de perspectiva, normalmente você não tem isso. Por exemplo, nós vamos ver logo em seguida que a perspectiva isométrica você consegue diferenciar das outras porque você consegue ver claramente um Y na perspectiva isométrica, mas na perspectiva cavaleira não. Você sempre vai ter uma face voltada de frente, e daí em verdadeira grandeza. Isso vai facilitar muito para você conseguir saber se aquilo é cavaleira, se aquilo é cônica ou se ela é isométrica. E falando em perspectiva isométrica, ela com certeza é uma das mais famosas, se não for a mais famosa, né? Representação em perspectiva. E a primeira informação muito importante que você precisa saber é a seguinte: os ângulos formados pelos eixos projetados são sempre iguais a 120 graus. Então, os ângulos da perspectiva isométrica sempre serão 120 graus cada um. Isso é bastante importante. Como nós temos sempre 3 lados, então 120 mais 120 mais 120 é igual a 360, que 360 graus, né? Que é o máximo que você poderia ter. Então, grave essa informação, porque tem várias, mas várias questões de provas simplesmente perguntando, numa perspectiva isométrica, qual é o ângulo formado em cada vértice? 120 graus, e você já mata a questão. Outra informação muito importante, a perspectiva isométrica é aquela em que o objeto sempre é representado com a menor deformidade possível em comparação com as outras perspectivas que nós vimos anteriormente. Grave isso também, tá? Ah, e outra coisa, a perspectiva isométrica é um tipo de perspectiva axonométrica. Isso é bastante importante. Eu já vi questão da CESP, por exemplo, que agora é Sebrasp, né? Perguntando isso, se a isométrica era diferente de uma perspectiva axonométrica. Não, ela faz parte do grupo de perspectivas axonométricas junto com as dimétricas e as trimétricas. E nós ainda temos mais 2 tipos de perspectivas, né? Dentro das axonométricas, as dimétricas e as trimétricas. Porém, essas duas não são muito cobradas em prova, tá? Então não vale a pena a gente se aprofundar muito nelas.
basta saber que elas existem, porque quando você encontrar uma questão de prova, na maioria das vezes a banca vai te perguntar assim: quais são os 3 tipos de perspectivas axonométricas, ou quais são as perspectivas axonométricas? E daí você tem que saber que são as isométricas, as dimétricas e as trimétricas. Pessoal, existem várias outras perspectivas, como as perspectivas militares, porém elas não são muito cobradas em provas, então não vale a pena trazer aqui, tá? Vocês precisam saber para a sua prova perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira e perspectiva cônica. Isso já vai salvar você muito na hora da prova, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo!